Estamos de volta, amiga. Voltamos. Isso. Olha só, São gente. 10 horas e 31 minutos. Informa o nosso diretor amado no ponto. Quinta-feira, 11 de dezembro, porque as pessoas às vezes falam, não tá ao vivo. Estamos ao vivo, meus amores. Daqui dia 25 é Natal. Dia 24, dia 25. E aí, quantos dias? Então faz as contas aí rápido. É mais ou menos, tipo duas semanas. Não, uma semana e meia. 15 dias? 13 dias, foi o que eu falei, Gabriela Lopes. É isso que eu estou dizendo. 13 dias pra gente receber o Papai Noel em casa. Ai, que delícia. Aquele momento super especial que a gente ama. Mas, como a gente ama o que a gente vai receber agora, ela, gente. A gente chama agora a neuropsicóloga e psicóloga infanto-juvenil, presta atenção. Ela é linda. Olhe pra ela assim, você falou que ela é modelo, deve ser. Aí é a Yara, gente, a Yara Mastini. Ela vem falar sobre a coleção de livros dela e contar mais detalhes sobre isso e muito mais. Yara, venha. Linda, que prazer te receber mais uma vez aqui. Hoje com voz. Hoje com voz. Hoje eu tenho... Linda, como você tá? Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo mais uma vez. Muito obrigada. E veio falar de um assunto que eu amo, que é livro. Por favor. Pois é, né? Senta ali, Vamos por lá. favor. Não, e falar de uma coisa também que não é só o que você ama, mas é o que você, surpreendentemente eu não sabia, que você trabalhou desde quando você chegou com a área infantil. Trabalhei 5 anos com a educação infantil aqui. Olha que legal. Tive licenças, tive uma escolinha, inclusive em Massachusetts. Que legal. E é extremamente necessário. O governo de Massachusetts, pelo menos dos Estados Unidos em si, eles pedem uma quantidade de livros para a pessoa ter o daycare dela. Para as crianças precisam, nós precisamos ler com as crianças, elas têm que ter uma livrariazinha ali para elas escolherem um livro. E olha só, você veio aqui hoje. E é isso que você vai falar justamente, da importância da leitura para os nossos pequenininhos, né? Exatamente. E assim, como a gente pode usar o livro além da leitura? Para conectar, para passar valores, para falar sobre sentimentos, para acolher em momentos difíceis, até no auxílio da educação. Muitas vezes as crianças, elas recebem uma informação que ela não entende. Se a gente fala para uma criança, por exemplo, vai escovar o dente, que vai vir um bichinho no seu dentinho e vai montar ali uma casinha. Nunca veio, ele nunca passou por essa informação. Mas se ela vê num livro, ela conecta muito mais. A imagem, a situação faz com que ela associe. A gente fala que nas funções executivas, a associação vem antes da internalização. Primeiro eu tenho que associar para depois eu entender como que é em mim. Se a mãe fala direto como é com a criança, pode ser que essa informação se perda no meio do caminho. Mas eu acho que até isso acontece com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes ela desenha para mim, por favor, porque eu não estou entendendo. E se você pega um livro, se você consegue trabalhar o seu lúdico, isso faz toda a diferença, né? É isso, as imagens falam mais do que as palavras, né? Acho que como isso é trabalhar muito a importante. psicologia infantil? Que você é psicóloga infanto-juvenil, né? Isso. Então, com os livros, todas as sessões eu uso o livro infantil. Tá. E às vezes, tem alguns livros que eles são infantis, mas eles são necessários para os pais. Eu vou até já mostrar um aqui para vocês. Agora para ver tudo que você trouxe. Que é esse daqui, Para Norberto, Tá Tudo Certo. Esse livro é um livro que eu escrevi com a necessidade que os pais entendessem algumas situações. Então, por exemplo, tá tudo certo sentir medo, tá tudo certo receber um não, isso ajuda na educação. O Norberto é um tatuzinho bem assertivo, que ele vai passando por várias situações, e nessas situações a gente vai quebrando crenças, trabalhando habilidades sociais. E a novidade é que agora temos também em inglês, a versão em inglês. Você tá arrasando, Yara! International, maravilhosa. Olha aqui, gente. No Brasil, a gente tem muitas crianças, aqui, né, que estudam em colégio bilíngue, e é bem necessário. E eu acho que isso também, eu quis trazer não só meus livros, mas outros livros em inglês e português, porque para vocês, brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, isso é muito importante, né? Muito importante, extremamente importante, até porque preserva a língua nativa, né, dos pais. Isso é importante, né? Porque a criança fica na escola, aprende o inglês, beleza. Exemplo de casa, né? Os meus netos são americanos, aprendem inglês. Mas em casa, a língua portuguesa é presente o tempo inteiro. Eles brincam inglês, os meus netos, dois. De repente você tá... Mas a ficha muda num instantinho e começa a falar, responde em português pra gente. E até mesmo hoje, né, uma questão da criação dos com os pais e os filhos aqui da nossa comunidade,
Eu acho interessante, queria ouvir de você também, a questão, muitos pais falam, não, mas ele não precisa ler em português, não precisa falar em português. E hoje no mercado de trabalho, quanto mais bilíngue essa pessoa for, mais chances ela vai ter também de ter uma carreira mais bem sucedida, né? E acho que também é a sua natureza, né? De onde você vem, a mãe brasileira, o pai brasileiro, a avó brasileira, isso conta muito. E com certeza, o ensinamento é o que ninguém tira de ninguém. Então, saber vários idiomas, entender de uma forma diferente. E o livro português, ele é diferente de um livro traduzido. Porque nós temos palavras únicas e a nossa maneira de ser o brasileiro é diferente. O acolhimento, o cuidado com as palavras. Eles falam que a gente fala cantando, né? As palavras dançam. Olha Olha esse que livro aqui esse. que a produção está postando. Esse livro ele foi lançado em junho na Bienal Rabisco. Ele tá um sucesso, já está na 3ª reimpressão dele. Que maneiro! Lá no Brasil. Ainda não tem inglês, mas eu acho que logo teremos novidades, porque o Rabisco ele nasceu da necessidade de ter um livro que trabalhe o pertencimento e o momento de pausa. Então, o menino, ele adorava desenhar. Sua imaginação era feita para criar. Ele vai passando ali, né? É um livro de rimas, que ajuda também na alfabetização. E tem também a questão das letras, que acho que a Jordana sabe bem, quando é caixa alta, também ajuda na alfabetização das crianças. Todos os desenhos que o menino fazia, tinha sempre um rabisquinho no cantinho dos desenhos. E ele começou a se questionar. Por que eu não viro nada, esse rabisco? Né? Porque eu só sou uma garatuja isolada. Que legal. Porque ele tinha ideia e falava, né? Eu virei uma linda casa amarela, eu virei um arco-íris em aquarela. Então os desenhos iam se transformando, mas o rabisco não. E ele não se sentia mais pertencente àquele desenho. Porque ele estava sempre, mesmo sem querer, ele estava sempre aparecendo nos desenhos. Então ele falava... Me sinto invisível. Me sinto invisível, sinto que atrapalha um desenho incrível. E aí ele compreendeu a situação. Enquanto o menino tinha esse momento de pausa, de criação, né, que ele colocava o papelzinho, fica rabiscando, que a gente tem também. Sabe, numa ligação, Sim. que a gente está com alguém, a gente fica rabiscando. É um momento de pausa tão necessário para a gente conectar com as nossas memórias e criar algo essencial. A gente tem toda uma questão de neurociência envolvida nesse processo. Então, ele se sentiu importante quando ele viu que sem esse rabisquinho, os desenhos não seriam feitos. E aí, quando a gente entende, compreende a nossa importância, a gente se sente aceito. E aí ele viu que nada estava errado. Como é que você Esse processo de criação dela... É isso que eu ia falar agora. Como é que você cria isso? Você tem alguma experiência em casa ou essa sua imaginação como neuropsicóloga, psicóloga infantil? Como é que é isso? Eu acho que eu tenho uma habilidade que eu treino muito, que é a criatividade. E reforça muito estar em contato com as crianças. Sim. Né? Eu sempre falo, as mães, depois que você vira mãe, a sua criatividade muda ou não? Total. Porque a gente tem que ser muito criativa para lidar com a criança, para fazer ela cooperar na rotina do dia a dia. Né? E acho que isso acaba me influenciando, essa questão da criatividade. Eu adoro criar, adoro olhar alguma coisa e pensar como pode ser visto de uma maneira diferente. Mas eu tenho essa vantagem de estar em contato com as crianças e com a clínica, onde a gente tem alguns desafios, né, para poder trazer esse um outro olhar, para poder escrever um livro de acordo com uma necessidade. Então, essa é uma vantagem. O que eu preciso no dia a dia, eu vou lá e crio. Como é que é a clínica? Como é que você... Tem casos assim mais extremos, onde você tem que ter um trabalho mais cuidadoso? Como é que funciona na clínica? Olha, na psicologia nós temos diversas abordagens. É como se fosse uma régua de 30 centímetros, cada milímetro é uma abordagem na psicologia. A gente tem várias formas de trabalhar com o ser humano em geral. Eu trabalho com a linha que chama terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. É uma terapia, uma abordagem nova. Quando eu me formei, nem existia ainda. A semana retrasada eu conheci a Judith Beck, ela foi ao Brasil, que mora aqui nos Estados Unidos, que é a percussora, né, junto com o seu pai, que já é falecido. E ele fala o que, essa teoria? Ela fala que o que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu faço.
Então, é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Se eu olho só para o comportamento, se a criança tem um comportamento disfuncional, por exemplo, de ficar muito quietinha, tem muita vergonha, uma timidez excessiva, não consegue se apresentar os trabalhos na escola. Se eu vou lá e treino para ela apresentar com uma segurança, ela resolve aquele problema, mas aí ela vai na festinha e não consegue interagir com os amiguinhos. Então, eu só olhei para o comportamento em si. Eu preciso olhar para o cognitivo, para o que ela está pensando. Então, se ela pensa, eu não sou boa o suficiente, ela sente insegurança e ela se comporta, né, com essa esquiva. Eu preciso acessar os pensamentos, questionar, quebrar essa crença para ela sentir diferente e se comportar de uma maneira diferente. Hoje é a abordagem que tem maior evidência científica. Então, a gente consegue realmente muitos êxitos, né, na psicologia. Isso é sensacional, porque é uma coisa que eu via muito no comportamento do adulto, né? Nesses eventos que nós vamos de desenvolvimento pessoal que fala, né? O que eu penso, eu sinto e eu faço. E começando isso da criança, a gente está realmente sendo proativos, né, em relação a um problema que pode vir no futuro. E isso também com os adultos, né? Porque a gente às vezes faz uma coisa sem entender. E se a gente entende por que eu fiz isso, onde eu estava com o pensamento, eu consigo ter mais ação, mais atitude. Tomou, que não era aquilo que você de repente tinha que fazer, mas aquele teu pensamento estava naquele momento e você pulou uma etapa, talvez, né? E é importante porque parece fácil, mas é muito difícil a gente compreender os nossos pensamentos. Aí eu tenho outro livro para indicar também. Tô adorando também. Que esse livro tem aqui nos Estados Unidos, né? Os meus pensamentos. Porque a gente já pode treinar isso desde quando a criança é pequena, para ela perceber os seus pensamentos. Então, esse livro ele tem tanto em inglês como em português também. Ele foi lançado esse ano no Brasil, Meus Pensamentos e Eu, pela Ciranda Cultural. E esse livro ele traz... Também foi na Bienal? Esse livro... Foi na Bienal também, não? Ele não foi lançado na Bienal. Esse livro não foi eu que escrevi, mas foi fruto de uma curadoria. Legal! Eu participo uma vez por ano de uma feira que lá em Bolonha, é uma feira mundial de livros infantis. Então, todas as maiores editoras do mundo vão para lá e eu faço essa curadoria de ver qual é o livro interessante para a gente trazer para o Brasil. E não tinha nenhum específico sobre sentimentos, sobre pensamentos em si. E aqui ele fala, né, tem crianças que são mais otimistas, crianças que são mais pessimistas. Como que eu lido com os meus pensamentos? Quando eu entendo o meu padrão, eu consigo ter mais essa atitude, eu consigo me programar melhor. Então, é um livro que eu fiquei apaixonada, mas para vocês que estão aqui, acham com facilidade também nas livrarias. Isso auxilia demais a criança, né? Auxilia. Como é que é o meu pensamento e eu, para poder te ajudar a desenvolver. Porque senão a criança fica muito travada. Aí não vai ser um adulto lá na frente com uma desenvoltura legal, não vai ser retraído na sua própria profissão. E também assim, muitas vezes o adulto cobra da criança sem entender o que tem por trás, os medos que ela traz, né, os anseios. Uma criança que é extremamente ali tímida não consegue se expressar. E às vezes em situações fáceis, quando tem pais separados, que foi até o tema que a gente colocou, a dificuldade que ele tem de falar para o pai que não quer ou para a mãe que não quer uma situação, um atrapalhar o outro. Então, quanto mais eu fortaleço o que eu penso, o que eu sinto, eu consigo ter uma ação mais consciente. E o processo também de ser para os pais poderem ler junto com os filhos, né? Se os pais eles forem realmente atentos, né, ler um pouquinho, ele vai começar a entender junto, ele é educado junto com o filho através dessa leitura, né? Então, isso dali é até algo que eu uso assim como preciosidade, é como uma isca, porque muitas vezes eu preciso passar mensagem para os pais e não para os filhos. Então, eu empresto os livros durante o atendimento, leva esse livro para casa, leia com o papai. A tarefa é ler todo mundo em família. Eu já trabalho com isso, a questão da autoestima. Olha, eu estou emprestando para você porque eu sei que você vai cuidar bem do meu livro, hein? Então, a criança já vai com uma responsabilidade. Ela está trazendo uma atividade para desenvolver em família. Olha que legal esse empoderamento sendo ali colocado como uma pessoa que é ouvida na família, e o pertencimento
mesmo daquele momento juntos, né? O pertencimento, exatamente. Você acha que as crianças hoje não estão tão mais envolvidas com a literatura porque estão mais ligadas na tela? Sim, esse é um desafio. O hábito de ler, ele é construído. Isso aí. E eu vou te falar. E vem pelos pais, dentro da sua casa, não é? Porque na escola incentiva, até lei. No Brasil também é lei você trabalhar com habilidades sociais, trabalhar com os livros infantis, eles já fazem esse trabalho, né? Mas a gente precisa primeiro pensar que os pais são exemplos. Sempre. Esses pais também estão lendo ou a leitura também diminuiu? Eu concordo que diminuiu muito, eu tô achando. Ela é exemplo de que você pode se expressar, se espelhar na Jo. Você lê 2 a 3 livros por mês. Por mês, mas assim, mas eu sou fora isso. da casa, né? Falando. Porque na minha casa não funciona assim, né? E eu vou te falar que no nosso dia a dia, a gente é tão assim, né, com tantas tarefas, tanta rotina. Eu mesma, esse ano, eu mudei de casa lá em São Paulo. E aí eu falei, poxa, eu não conheço ninguém. Eu queria ir a um prédio novo que ficou pronto. Então, ninguém conhece ninguém, não tem um grupo no prédio. E eles lançaram um clube do livro. Que bárbaro. E do vinho, que também já ficou melhor, né? Muita coisa, E eu falei, eu vou por 3 oportunidades. Eu gosto muito de vinho, gosto de leitura e eu estou muito no meu mundo, porque a gente tem essa tendência de ler só aquilo que a gente precisa. É isso aí. Uma leitura técnica e também de conhecer novas pessoas. Então, uma vez por mês a gente desce lá no Play, lá no nosso Play, que é um pub que tem dentro do condomínio. Cada uma leva seu vinho, uns queijinhos, a gente fala sobre o livro do mês e aí já escolhe o livro para o próximo mês. Então, é muito legal, porque você discute e aí, dessa maneira, até a minha leitura ficou mais diversificada. Estava muito padronizada e a gente não percebe que a gente vai sendo engolido pela nossa rotina, né? Isso é bacana, porque você vê todo mundo dentro de um condomínio que não se conhecia e incentivando, além do vinho, mas incentivando a leitura. Eu acho isso importante, você ter a leitura. Socializar, né? E a leitura, eu sempre pensei nisso. Não sou uma pessoa de ler muito, não sou, de verdade. Mas eu acho que isso é uma coisa, eu acho um erro até da minha parte, por não ter incentivado tanto a minha filha na parte da leitura, que a gente vive hoje em dia, principalmente focada mais na internet, na inteligência artificial, nas facilidades que o mundo permite, te oferece hoje. Mas isso aqui, o papel, eu acho tão importante. E é a memória das crianças também, né? É diferente porque, assim, quando eu faço uma ação, aí pensando um pouquinho mais nessa neurociência, quando eu faço uma ação com um único estímulo, eu retenho menos essa ação. Então, se eu vejo um vídeo, eu estou apenas ali observando um vídeo, eu tenho pouca interação. Se eu leio um livro, eu tenho que virar as páginas, eu sinto o cheiro do livro, eu tenho que olhar as palavras, identificar, codificar. Então, eu crio mais caminhos neurais, fica mais fácil eu reter essa informação. Tudo que eu faço com mais de 3 sentidos, eu lembro mais. Por isso que às vezes a gente lembra daquela comida gostosa da vovó, porque tinha o cheiro, tinha o momento dela perto, tem o sabor, né? O paladar ali contido nessa experiência. Então, quanto mais sentidos, melhor para você reter a experiência. Bom, qualquer pessoa pode assistir o nosso programa, né, de qualquer lugar do mundo, mas falando para os brasileiros aqui que moram, né, que são imigrantes. Eu não tenho tempo. Não, minha vida é muito corrida. Eu tenho os filhos, mas eles vão para o daycare, vão para a escola. A leitura, ela é um hábito que a gente também adquire, né? E eu falo mesmo por mim. Eu vim para cá depois de me formar e comecei a ler muito mais aqui do que lá. Tem como a família hoje, o pai, a mãe, ter um tempinho, 15 minutos que seja com essa criança para ter esse momento família? Eu acho fundamental, porque é o momento de olhar para a família e de trocar valores. Porque hoje o que eu vejo também de muitas crianças indo para a terapia porque não sabe os valores, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Falta um pouco dessa conexão. E na adolescência está pior. Então, acho que a gente precisa já começar com os livros infantis para criar essa rotina de conversa, de união, de respeito. Um momento antes de dormir, não precisa ser todo dia. 3 vezes por semana é o momento da nossa leitura, antes de dormir. Uma vez por semana, no sábado de manhã, ou domingo de manhã, a gente vai fazer uma leitura antes do café da manhã. E a gente vai fazer alguma coisa relacionada a esse livro hábitos, né? Nesse dia. Criar hábitos divertidos.
porque também tem pessoas que só leem para dormir e aí a gente já fica com aquela coisa que o livro dá sono. Aí cresce e não consegue dormir, começa a ler e já tem um soninho e dorme. Então é bom a gente diversificar até o momento da leitura. E uma dica bacana que você trouxe também é um clube do livro, né? Nós nos sentimos sozinhos aqui muitas vezes, né? Por mais que você tenha um grupo de amigos, mas por que a gente, né, também não toma a decisão de, não, peraí, deixa eu incentivar. Vamos marcar um clube da leitura do livro, Vivi, Gabi, eu acho, fazer essas coisas, que eu acho muito né? legal isso, porque aí você tem essa conexão. E você trouxe um aqui que eu achei bem interessante, que é da respiração. Não, da respiração. Esse aqui. Ah, legal. Isso aqui é muito legal. Vamos respirar com os animais. Ela estava me mostrando. E aí cada animalzinho tem o seu tipo de respiração. Eu falei assim, a partir de que idade as crianças podem começar a trabalhar? E o que ela vai falar, o que me achou mais interessante, que isso aqui é feito para criança, mas que hoje você disse que muitas empresas, inclusive, estão utilizando esse método. Estão. Essas cartinhas são 50 animaizinhos que eles respiram. Então, por exemplo, aqui a cartinha do pavão, eu tenho uma curiosidade sobre o animal e no final eu faço uma pergunta para a gente refletir sobre essa respiração. E depois ensina como faz a respiração em si, o movimento, de forma bem lúdica. E tem algumas empresas que às vezes antes de uma reunião ou depois do almoço, gente, vamos respirar para se conectar. Qual cartinha vai ser hoje? Porque você traz o lúdico para esse momento de adulto ou divertido. E as cartinhas ficaram muito fofas. A gente tá uma graça. Gente, tem coruja. A Yara fora da curva, né? Porque olha isso, o que ela criou. Quando Amei. você lida com cores pastéis, com essa, né, característica assim de fofura, os adolescentes também gostam, os adultos gostam. Então, ele a partir de criança de 2, 3 anos de idade, já pode praticar essa respiração, mas adultos também estão usando no seu dia a dia. Também. Gente, legal. Olha, o lobo. Aí você conhece... Aqui, gente, sem os óculos. Que tal planejar uma atividade em grupo? E aí tem aqui como você vai respirar como lobo. Isso é muito interessante o que você está fazendo. Porque o lobo, ele vive no coletivo. Então, praticar uma atividade em grupo. Por exemplo, o pavão chama atenção por causa da sua linda cauda e da forma como ele exibe, demonstrando a sua confiança. O que você faz... o que você pode fazer para se sentir mais confiante? É a perguntinha final. Então, as escolas estão usando muito esse material para isso. Depois do almoço, depois do intervalo, vamos voltar aqui para a essência da escola, da atividade. Então, qual respiração nós vamos fazer? Vamos fazer o do pavão. Aí as crianças levantam, abrem sua asa, solta e fecha as duas mãozinhas, como ele vai ensinando aqui na cartinha. E aí a gente lê por que o pavão, a importância da cauda, e depois a gente já pode abrir nessa reflexão em grupo. O que te deixa mais confiante? E uma criança é modelo para outra, e a gente vai aumentando um repertório educacional da criança para saber, por exemplo, nessa cartinha, como se sentir mais confiante. Eu acho perfeito isso, você trabalhar isso em grupo, dentro da sala de aula, mas você trazer isso para dentro de casa. Chegar à noite, vamos fazer uma respiração para a gente já conseguir começar a se conectar com a tranquilidade que está chegando o momento de você... Você tem que ter o hábito da leitura, botar isso para as crianças hoje. E sai da tela e você começa a olhar para o olho do seu filho, né? Da sua filha. Você começa a se conectar de novo, né? É lindo isso. É muito importante, porque você, por exemplo, a minha filha, as crianças são todas, né? São ligadas aí à internet. Mas na casa da minha filha bota regra. Internet, iPad, enfim, tela, é só no final de semana. Durante a semana, não. Então, eu acho que a gente tem que começar a criar esses hábitos, porque retirar um pouco dessa dependência que tem, como diz meu marido, hoje as crianças já saem do ventre da mãe assim, ó, passando o vídeo. Exatamente. E assim, ter recursos, porque é fácil você falar, né? Vamos tirar da tela, mas é muito difícil, porque a tela, ela seduz. A gente adulto, é difícil. Imagina para uma criança como você vai fazer para poder monitorar o seu tempo. O que tem muitas pessoas usando, as famílias usando, é até na troca de turno. Por exemplo, eu estou brincando, a criança está brincando e tem que tomar banho para ir jantar.
Não quero parar de brincar para tomar banho. Então, o que eu faço? Filho, tá na hora do banho. Qual respiração você quer fazer antes do banho? Ela introduz uma outra atividade que é menos custosa, que vai fazer junto com a mamãe, que é o momento do vínculo. Então, eu consigo com mais leveza fazer com que ela faça aquela atividade. Tem que fazer a tarefa. Vamos começar com qual respiração antes da tarefa? A criança escolhe a cara do lobo. Aí ela vai eu uivar como o lobo, soltando o ar, e depois vai para a sua tarefa. Então, são mecanismos que a gente pode utilizar através dos livros infantis para poder conectar Yara, e ter mais harmonia. E você tem algum exemplo assim bacana que você viu a diferença realmente, clinicamente, em algum caso de família, por conta da introdução da leitura? Sim, olha, eu vou te falar que hoje 80% das crianças que chegam não gostam de livro. Quando eu falo que vai ter o momento da história, eles falam, não, tia Yara, livro não. Ainda mais um consultório todo lúdico, cheio de brinquedos. Passou 2, 3 meses, não tem uma família que fala, meu Deus, Yara, ele quer livro. A criança já fala, qual vai ser o de hoje? Posso escolher? É bonitinho, porque a gente tem que dar significado e importância. Então, trazer um livro, primeiro, de assuntos que ele gosta, envolver a criança nesse contexto. Tem uma outra coleção que ele fala bem sobre isso. Olha que bonitinho. É o Marcos Martins, que escreve, lá de São Paulo. E ele fala da loirinha do banheiro. Então, você lidar com os medos das crianças, eles têm curiosidade, eles querem um livro que tenha curiosidade. Aí ele traz de uma forma lúdica e acolhedora, que a loirinha do banheiro, na verdade, ela tem um toque por limpeza. Ela não consegue sair do banheiro porque ela quer o banheiro bem limpinho e não quer que ninguém entre. Gente, faz parte do Clube do Susto. O primeiro foi Mortinha da Silvia, que é a gatinha vida, ela acaba morrendo, então ela mostra, né, de uma forma também muito lúdica as fases do luto. No final, eu escrevi também uma nota para pais e professores, fiz em conjunto essa avaliação com o Marcos para mostrar a importância de você entender as fases do luto, que a criança passa também pela negação e tudo mais, até para adulto ele acolhe. Ele também tem inglês, por conta dessa necessidade, né? Lá no Brasil e aqui também fica uma dica para vocês. E o lançamento do Clube do Susto foi o Condinho, que é um vampiro. Ele traz, assim, características da criança que se isola, que quer ter amigo, mas não consegue, que é diferente, que tem questões sensoriais. Parece até uma criança autista, mas a gente não fala explicitamente. Mas são muitos hoje do dia a dia que a gente vê, né? E é a necessidade. Então, você traz vampiro, bruxinha, loirinha do banheiro, vai atraindo a criança para o livro. Curiosidade para você poder... O que é isso? O que é a loirinha do banheiro? O que é o Candinho? Não, você... Muito legal, gente. E você lê para os seus netos, Não. Vivi? Não. Agora vou deixar todos esses livros para você ler com ele e depois me diga. Vou mesmo, gente. Esse final de semana eu vou ficar lá na casa da Natália, que ela vai viajar e meu genro vai trabalhar. Já vou, de verdade, começar a fazer essa leitura com eles, que eu acho eu acho importante. É como você disse, a base da leitura vem da família, vem de casa. Então, se você tem, os filhos copiam os pais, que copiam os avós. Então, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que se eu tivesse o hábito da leitura, todos os dias estar com o livro na mão, a minha filha ia me copiar, assim como os meus netos iriam copiá-los também. Então, é uma coisa que você tem que vir de berço. Mas você sabe que o contrário também pode ser, né, ser feito. A criança começa a ler mais, os pais falam isso para mim, até respondendo de um caso que uma mãe falou assim, Yara, agora o Gabriel gosta tanto de livros que eu tô comprando para mim também, para poder ter esse momento de leitura. Olha, ele lê o livrinho dele e eu leio o meu, porque a família não tinha esse hábito. A gente tem que entender como é que a gente consegue conquistar esse hábito para as crianças que estão hoje no mundo voltado para a internet? Isso. Como é que a gente faz isso? É diariamente uma leitura? Como é que funciona? Eu acho que tem que olhar primeiro a necessidade, né? O que a criança gosta. Então, é uma criança que gosta de terror, é uma criança que gosta de carrinhos, uma criança que gosta de avião. Traga livros. Mais calminho, tem isso também. Para os mais agitados, tem que ter um livro que traduz movimento. Aqueles livros de abas, que a criança abre a aba ou não. Tem livros brinquedos, que ela tem que participar da história, isso prende mais a atenção. Porque só o livro em si, se a criança é mais agitada, você não vai conseguir chegar na metade do livro. Uma gamificação.
Também. Esse aqui é um que também foi lançado agora, chama Famílias em Libras Sentimentos. Então, ele ensina os sentimentos em Libras. É um livro que ajuda para o movimento, porque, por exemplo, para eu entender aqui, ó, ele vai mostrando como é o movimento de cada sentimento. Como é o movimento quando eu quero falar amor, como é o movimento da felicidade. Então, eu faço assim e mostro o meu sorriso. E aí você vai o quê? Vai ler o livro e interpretar o movimento com as crianças. Ele está participando de uma ação. Se ele é mais agitado, essa ação faz com que ele se envolva mais com o livro. Então, por exemplo, aqui ele vai falar sobre a calma, como a gente faz a calma em Libras, como a gente faz o amor, como a gente faz a tristeza. Tem aquele filme também, Divertidamente, que fala dos sentimentos, Sim. Não tem? Esse livro, ele é muito lindo e assim, o Divertidamente 1 foi um sucesso. Não. Não, acho que já vi com as crianças. É da Disney, da Disney. E o ano passado ele foi lançado o segundo, né? Quando ela vira ali pré-adolescente. Então, tem novos sentimentos que chegam. E é um filme que, para todos os psicólogos, é o nosso ícone de filme. Fui surpreendida com um e-mail da Disney do Brasil para fazer o lançamento dele no Brasil. Que foi um momento muito incrível, um momento então especial. eu falei, eu me senti tão especial porque eu assisti o filme antes de todo mundo para poder, né, participar lá. No dia do lançamento, a empresa promoveu uma palestra interna para convidados. Eu trouxe essa visão da psicologia, da parentalidade também, muito de como a mãe dela lidava com ela através do filme. O filme ele é encantador, eu super recomendo. Tanto para os pais compreenderem, né, a diferença ali, o que está acontecendo com esses pré-adolescentes, porque muda mesmo, mas também para eles entenderem que as emoções têm toda a diferença na interpretação, nos seus pensamentos. Tem a sala de pensamento disfuncional, que a ansiedade está ali comandando. É muito interessante. E é totalmente com embasamento científico. É bem aquilo mesmo. Que sensacional. Eu adoro, né? Adoro falar de livro. Você está na tua praia. Eu tô na minha praia. Essa semana, inclusive, eu comecei a ler um livro do Augusto Cury. Ele ficou 10 anos para escrever o primeiro livro. Você sabe um pouquinho da história dele? Não. Ele ficou 10 anos para escrever o primeiro livro e quando saiu, nenhuma editora quis. E hoje ele é o autor, né, o médico mais lido do mundo. Porque ele trouxe essa questão de simplificar a leitura, trazer essa emoção. E é muito gostoso estar conversando com você, porque você traz isso no âmbito infantil. Quisera eu ter tido essa... Nossa. Por mais que minha mãe falasse, vai ler, não era a mesma coisa, né? Minha mãe foi muito presente, mas ter essa companhia, essa consciência dos pais estando com os filhos, eu acho que muda o jogo, né? E assim, incentivar de uma outra forma também, trazendo personagens, fazendo conexão. Então, um livro, por exemplo, esse livro Ted tem Todd, que é um gatinho bem opositor, bem travesso. E o Ted a cara do Ted tem um Todd. E o Todd é o gatinho, mas também a gente tem o transtorno, né, opositor, desafiante. Olha o Ted que faz olhando pra ele assim, uma relação, desconfiado. Ele fala a história de um menininho que ele é totalmente travesso, bem opositor, tudo é não, e ele acaba achando um gatinho, ele quer o gatinho, mas ele tem que educar esse gatinho. Então ele vai fazer o papel inverso, porque o gatinho é exatamente como ele. Então é bem interessante, porque aí a gente promove, né, essa reflexão. Mas não leia só por ler. Traz esse momento, lê com a criança e depois fala o que você entendeu, o que foi mais interessante. Vamos fazer um desenho sobre o livro, vamos representar o livro numa escultura de massinha, sabe? Trazer atividades durante essa leitura, porque vira um momento família. Vai além do livro, é a conexão, porque os pais também não sabem mais brincar com os filhos. Os brinquedos estão prontos, a gente precisa desse momento, né, de criação. Eu gosto muito de Lego e eu já estudei, já fiz cursos, dou treinamento de Lego para adulto. Já foi na Legolândia aqui? Você sabe que ainda não? A Gabi acabou de me falar, vai na Legolândia, eu acho que eu tô pensando nisso. É maravilhoso lá. Meus netos adoram. A história dele é que teve o pai que trabalhava com madeira e depois veio o filho, e hoje quem toca é o neto, né?
Então, o filho, ele que construiu o sistema. Como que a gente pode colocar um sistema no brinquedo e não deixar só uma coisa assim para puxar, para ter algo para fazer? E aí eles colocaram isso de você criar através das pecinhas. Só que o que acontece hoje é que os Legos vêm com um manual. E muitas crianças só conseguem seguir esse manual. E muitos adultos, depois que o Lego está pronto, montou lá o barco, a estátua, a Torre Eiffel, e depois não pode mais desmontar. Ele está até perdendo, até o próprio Lego que nasceu para isso, está perdendo a sua funcionalidade, que é o criar estratégico, criativo. Como eu posso fazer carrinhos diferentes, coisas diferentes com aquelas pecinhas? Você só copia o manual. Você está só no manual. Só tá Se no você tirar o manual. manual, você não vai ter criatividade. E a nossa casa de gengibre, hoje vamos fazer sem o manual aí, ó. Trazendo, né, pro nosso A gente lanche tem que time. deixar o manual ali de lado e promover essa criação. E também assim, um Lego nunca vai ser perfeito, o carrinho vai ser quadrado, e aí a gente já trabalha também a flexibilização, porque é outro assunto importante. As crianças tudo estão se cobrando demais. Sim. Não pode errar, tem que ser perfeito. E essa maneira, tanto da leitura como criar, fazer diferente, também trabalha a flexibilização. Yara, Amando. que papo gostoso, que delícia ter você aqui mais uma vez. Como é que as pessoas fazem para poder te encontrar, ter acesso aos seus livros? Podem me encontrar no Instagram, que é o próprio, né, meu nome, Yara Ai, já vou Mastini. começar a seguir, gente. Lá tem muitas dicas, inclusive algumas mães também mandam mensagem: Yara, qual livro você indica? Legal. Estou passando por um processo de divórcio. Tem livros que traz o tema com muita de uma forma respeitosa, acolhedora, sabe? A gente pode utilizar sim para o nosso dia a dia. Então, podem me procurar, @Yara Mastini. Vai ser um prazer falar com vocês. Ai, que delícia ter você aqui. Delícia, Obrigada. obrigada. Espero que quando você voltar aos Estados Unidos, você sabe que o Break and Fest está sempre de portas abertas eu- para te receber, sempre. Já é a segunda vez, eu sempre me sentindo muito acolhida aqui. Muito Quem obrigada. sabe na terceira vez não é o clube do nosso vinho e do nosso livro, né? Olha, Pra você Já fazer jogou parte. pro ar, a gente gostou dessa ideia. Acho que duas ideias, né? Uma para nós como mulheres, que é importantíssimo o nosso Claro. momento ali, mas também para as mães que moram aqui nos Estados Unidos. Às vezes pode pegar um livro, indicar por que é importante ler com a família aquele mês, trazer atividades diferentes e promove então essa interação, essa conexão entre as famílias em si, porque ter uma rede de apoio, alguém para trocar, é fundamental, né? Fundamental. Muito obrigada, Yara, por você ter vindo. Obrigada. Obrigada, que você tenha um dia maravilhoso. E você que está aí do outro lado, não sai daí, porque assim, Eduardo já chegou. O Linhares já chegou. Aqui a nossa A Ana já chegou, chegou, que está aqui também para maravilhosa. falar de tanta coisa boa. Então assim, não sai daí, porque depois nós vamos para a cozinha para montar a casa de gengibre. A gente Será que vai ser tentar. com o manual ou sem manual, hein? Não, vai ser com o manual. Com A manual. gente volta já já, não sai daí. Eu não ligadinho. sei montar aquilo, não.